Você já se viu em uma situação em que você precisava de um valor e acabou se perguntando, meu Deus, de onde que eu vou tirar esse valor, essa quantia? É exatamente por esse motivo que existe a reserva de emergência. E hoje, aqui no Rumo ao Dividendo, eu, Luiz Henrique, vou te explicar da forma mais simples possível qual é a funcionalidade dela, como montar essa reserva e para que ela serve. Eu vou deixar uma dica extra no final do vídeo para que vocês consigam ali ter uma proteção ainda maior do que o convencional. Eu mesmo, nessa jornada que eu estou criando aqui com vocês no nosso canal do YouTube, eu estou montando a minha reserva de emergência e eu tenho certeza que ela vai ser muito importante para a nossa tomada de decisão em relação aos nossos investimentos. Primeiro ponto do vídeo: o que é e para que serve uma reserva de emergência? Em termos simples, a reserva de emergência ela se refere ali a um valor que você tem guardado para eventuais acidentes que venham a acontecer ou então imprevistos, né? Antes de mais nada, seria interessante citar ali alguns benefícios de se ter uma reserva de emergência. O primeiro deles seria que você evita a necessidade de realizar qualquer empréstimo forçadamente, né? Seja ele cheque especial, cartão de crédito ou outras várias formas que a gente tem hoje. O segundo benefício é que você protege os seus investimentos, ou seja, caso você não tenha uma reserva de emergência e você passe por algum momento de dificuldade, posteriormente você tenha que vir ali até a resgatar esses investimentos e isso pode causar um prejuízo muito grande dependendo de como está a oscilação ali do mercado. O terceiro benefício seria a janela de oportunidade, né? A janela de oportunidade, ela é basicamente ali um investimento que você pode fazer em algum momento em que alguma ação, algum fundo imobiliário ou algum ativo em si esteja com um desconto muito grande e você sinta uma imensa necessidade de realizar aquele aporte para aproveitar esse desconto. Ou então até mesmo aproveitar ali para empreender em outros negócios, né? Caso você queira, também é uma forma de realizar ali esse aproveitamento da nossa reserva. Alguns exemplos em que seriam necessários a utilização dessa reserva de emergência seria uma eventual ali perda de emprego, caso você seja CLT, algum problema de saúde, né? Ou até mesmo um despejo. O segundo tópico ali do vídeo ele seria como de fato calcular então, Luiz, qual o valor que eu preciso. A regra geral que se estabeleceu no mercado é que essa reserva de emergência ela precisa ter ali de 6 a 12 meses dos seus gastos fixos. Tá, Luiz, você já me falou quantos meses ali, né, eu preciso para reserva de emergência, né, em eventuais causalidades. Mas como eu posso listar o que para mim de fato é um gasto essencial ou não? Aqui vão alguns exemplos do que é de fato um gasto essencial, tá? E aí você pode somar isso de acordo com a sua realidade, tá? Para ver quanto que você precisa para formar essa reserva de emergência. O primeiro gasto essencial seria ali então o aluguel, o segundo, alimentação, terceiro, a gente entra com água, luz, internet e o quarto, a gente poderia colocar algo ali como saúde ou até mesmo transporte. Caso você precise ali se locomover para algum local, é também interessante você ter algum valor reservado ali até para transporte. Feito isso, você vai precisar então somar o valor de todos esses gastos, né? E depois disso, basicamente multiplicar ali ele por 6 se você for CLT, ou então até por 12 caso você seja autônomo. Um exemplo prático desse valor, né, dessas somas, é que caso o seu gasto mensal ele fique ali em torno de R$ 3.000, você vai precisar então de R$ 18.000 como essa reserva de emergência, tá bom? E isso levando em consideração ali 6 meses. Terceiro tópico seria então onde eu posso guardar essa reserva de emergência ali para me manter seguro. Primeiro a gente precisa estabelecer alguns critérios essenciais que fazem, né, desse investimento
uma reserva de emergência. O primeiro seria a alta liquidez. Você precisa de um ativo que ele seja é, fácil de realizar a venda e que você receba esse valor em até no máximo ali um dia útil, tá? O segundo ponto seria então a segurança. Você precisa escolher dentre todos os investimentos o que for mais seguro para deixar esse valor reservado, tá bom? Eu vou deixar aqui agora dois dos ativos que a gente tem que são mais utilizados ali para a construção dessa reserva. O primeiro seria o Tesouro Selic, tendo em vista que ele é atrelado ali à taxa Selic, tá? Uma outra vantagem também seria que você possui a segurança do governo nesse investimento, tá? Como você empresta valor para o governo, né? O governo ele te retorna esse valor posteriormente com esses juros, né, que seria ali a taxa Selic do período, né? A segunda opção, então, seria ali um CDB com liquidez diária, tá? Um CDB, para quem não sabe, é um certificado de depósito bancário. Você empresta o seu dinheiro para um banco e esse banco ali, em troca desse empréstimo, ele vai te retornar ali, né, uns juros a mais acima do valor que ele pegou, de acordo com o que foi estabelecido no momento da contratação. Isso pode ser ali tanto o IPCA, né, como também pode ser o CDI. O CDI, ele acompanha normalmente a nossa taxa Selic, acaba ficando ali por baixo, por 0,15, algo do tipo, tá? Mas normalmente eles têm um rendimento bem parecido, então não é algo que afetaria muito, de forma muito brusca, né, o seu investimento. Eu vou deixar aqui agora alguns ativos que você deve evitar, tá bom? Para utilização deles como reserva de emergência. O primeiro de todo, mais óbvio, se você investe, você deve saber disso, é a poupança. Você não deve deixar o seu dinheiro lá, até porque a poupança em si ela tem um rendimento abaixo normalmente ali da inflação. Então, com o tempo, você vai estar perdendo dinheiro ao invés de ganhar, tá? Um segundo ativo que você deve evitar seria ações, fundos imobiliários e criptomoedas. Primeiro, é porque eles têm uma alta volatilidade. Então, você pode colocar, por exemplo, em casos de cripto, você pode colocar ali um valor de, suponhamos, R$ 5.000 em um dia e dependendo do que acontece ali, né, as notícias que você recebe, você pode ter esse valor reduzido a zero, entendeu? Então, por conta disso, não é tão recomendado que você utilize esses ativos com maior volatilidade. Até porque também envolve a questão da liquidez. Muitos ativos eles não possuem uma alta liquidez e aí se você for vender vai demorar um pouco, então não é muito recomendado que você utilize esses tipos de ativos como reserva de emergência. Bom, agora a quarta e última, né, tópico do nosso vídeo seria ali então a dica de ter 20% do seu valor reservado ali em dinheiro físico. Isso porque muitas das vezes pode acontecer de você possuir ali algum bloqueio nas suas contas bancárias e impeça você de realizar qualquer operação financeira. Essa dica, ela pode parecer um pouco antiquada, tá? Mas a gente está num mundo cada vez mais digital, né? Então, para realizar, para ser feito um bloqueio do seu saldo, algo do tipo, é muito mais simples, entendeu? Hoje, muitas pessoas têm o valor totalmente concentrado no digital, isso acaba impedindo ali que você tenha, de fato, 100% da custódia do seu dinheiro, entendeu? Que você tenha ali acesso ao seu dinheiro no momento que você quiser. Um banco, por exemplo, dependendo ali por normas de segurança, ele pode realizar a retenção desse valor até que seja legalizado ali todas as documentações na sua conta. Então você precisa levar em consideração esses 20 ou 10, dependendo ali do valor que você tem investido, como uma reserva de emergência em valores físicos, tá bom? Em notas, cédulas ali. Finalizamos então os nossos quatro tópicos aqui.
do que é uma reserva de emergência, vamos partir então para uma recapitulação rápida do que foi passado, né, das informações que foram passadas nesse vídeo de hoje. Primeiro a gente viu o que é a reserva de emergência, como calcular a reserva de emergência, quais são os ativos que você pode estar utilizando como reserva e também a nossa dica aí de reservar sempre um valor ali em espécie para que você consiga utilizar de uma forma mais rápida, caso você possa ali passar por uma eventual bloqueio de saldo bancário ou algo do tipo. Válido mencionar também que a reserva de emergência ele não é um investimento que vai te deixar rico. Não é esse o propósito da reserva de emergência. A reserva de emergência é um valor, né? É uma árvore que você vai plantar ali e ela vai ficar ali, vai passar os anos, entendeu? E ela vai crescer bem devagarinho, entendeu? Então não vale a pena você ficar cutucando ela, porque não, ela não vai trazer a mesma rentabilidade que uma renda variável, tá? Uma renda variável ela tem muito mais oscilação e normalmente as reservas de emergência elas são uma renda fixa. Então é algo que você vai deixar ali, ele vai ter a volatilidade dele, não é tão alta, mas ele vai estar ali. Sempre que você precisar utilizar, vai ser fácil, rápido, simples. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, considere se inscrever no canal Rumo ao Dividendo para vir com a gente nessa jornada. Ativa o sininho para estar sempre por dentro de quando sair vídeos novos. E é isso. Até a próxima e vem com a gente rumo ao dividendo.